Olá, bem-vindos ao curso de curta duração dentro do encontro do 24º Encontro de Atividades Científicas da Croton. Meu nome é Sérgio Tosi Cardim e eu vou ministrar para vocês o curso intitulado Principais Protozooses em Pequenos Animais. Sou professor do mestrado em Saúde e Produção Animal da Unopar, em Arapongas. Iniciar para falar sobre as protozooses em pequenos animais, é preciso entender que nós temos algumas protozooses, né? Mas nesse minicurso, tá? Então nós vamos focar nas duas principais, nas duas mais prevalentes. Na verdade, as duas que nós encontramos com uma maior frequência nos animais, que são a isosporose e a giardíase. Mas é importante que entender que quando a gente fala de protozoos em pequenos animais, nós temos algumas outras aí que podem ocorrer, que têm uma importância também. Então, nós temos a criptosporidiose, que inclusive é uma zoonose, né? Pode ocorrer também nos seres humanos, e é comprovadamente que as espécies que ocorrem em cães também podem ocorrer nos seres humanos, tá? Mas que tem uma associação aí com animais jovens ou uma debilidade imunológica. E nos cães e gatos tem uma menor prevalência do que as duas que nós escolhemos, nós selecionamos para focar nesse curso do dia de hoje. Além disso, nós temos toxoplasmose, que ocorre nos gatos, né? O toxoplasma, então, tem nos gatos seu hospedeiro definitivo, porém, nos gatos, a sintomatologia, os sinais clínicos é pequeno quando comparado com os sinais clínicos que esse parasita pode causar nos seus hospedeiros intermediários, né? Então, pensando na saúde animal, o principal deles seriam os ovinos, né? Na verdade, os pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, onde nós vamos ter problemas reprodutivos, podemos ter abortos associados ao toxoplasma, e também uma zoonose importante, onde pode causar abortos e lesões fetais aí em humanos. Já nos cães nós temos a neóspora, né, a neosporose. Então, o neóspora tem, assim como o toxoplasma tem nos gatos seu hospedeiro definitivo, o neóspora tem nos cães seu hospedeiro definitivo. E o neóspora, então, também não causa uma sintomatologia severa nos cães quando esses atuam como hospedeiros definitivos, né? Ele vai causar uma lesão nos seus hospedeiros intermediários, e os cães podem atuar como hospedeiro intermediário, pode fazer esse processo de lesão neurológica, né? Também durante a gestação. Tem uma maior importância em bovinos, está causando aborto em bovinos, não é até então considerado uma zoonose, tá? É um parasita mais recente, por isso nós falamos até então, não foi nunca diagnosticado até hoje um caso em humanos, o que não quer dizer que não possa ocorrer no futuro. Então, a gente vai focar esse mini curso em isosporose e giardíase e vamos começar falando sobre isosporose, tá? Então, a isosporose, alguns estudos de levantamentos de casos clínicos, né, de laudos laboratoriais, então, de exames realizados em laboratórios de diversos locais e de alguns locais no Brasil, demonstram que o isóspora né, o cistisóspora, na verdade, que é o gênero do protozoário que causa a isosporose, tá? É o mais prevalente, é o protozoário mais prevalente em cães e gatos, tá? O que mais ocorre aí em cães e gatos. Tá? E então, essa doença ela é chamada de isosporose, mas apesar disso, ela é causada por um protozoário do gênero Cistisóspora. É um protozoário que ele era do gênero Isóspora até alguns anos atrás. Então, se vocês pegarem algumas literaturas mais antigas, alguns livros, vocês vão encontrar falando de Isóspora, mas foi redefinido como Cistisóspora por algumas características morfológicas e no ciclo. Tá? Ainda existe o gênero Isóspora, mas hoje ele é mais restrito a aves silvestres, tá? Com uma maior ocorrência nessas aves. Nos cães e gatos, então, esse gênero Cistisóspora, que mudou de família, saiu da família Emeridae, entrou na família Sarcocistidae. Uma das características é a formação de cistos teciduais de hospedeiros intermediários, que eu vou explicar para vocês um pouco mais no ciclo. A isosporose causada por esse gênero Cistisóspora, então, é uma doença que ela é bem comum e muito mais comum em animais jovens, né? Isso ocorre porque é um protozoário que tem uma alta imunidade adquirida. E o que significa isso? Significa que os animais adquirem, pelo contato com esse protozoário, uma imunidade e, consequentemente, animais adultos que já têm contato prévio com esse protozoário dificilmente vão ter doença clínica associada. É importante a gente entender essa questão da imunidade, porque quando a gente fala que animais jovens, né, doença de animais jovens, animais adultos não vão ficar doentes, isso ocorre quando a gente tem essa associação
com a imunidade, o que quer dizer que animais adultos que nunca tiveram contato com o protozoário, tá, podem vir a ter doença clínica, inclusive muito severa. Tá? Então a gente tem que ter um pouco desse cuidado e esse entendimento que quando nós falamos de doença de animais jovens, está associado diretamente à imunidade adquirida. E é um parasita de intestino delgado. Nós temos duas principais espécies nos cães e duas principais espécies nos gatos. Então, nos cães, as principais espécies são Cystizospora canis e Cystizospora ohioensis, e nos gatos, Cystizospora felis e Cystizospora revolta. Então, Cystizospora canis é a grande isóspora, tá? A grande Cystizospora dos cães, essa maior, e a ohioensis seria a menor. E nos gatos a mesma coisa, a felis é a maior, a revolta é a menor. Lógico que existem algumas outras estruturas morfológicas que diferenciam os ocistos dessas espécies, tá? Mas que nós não vamos aprofundar nesse mini curso. Nós vamos então só entender de uma maneira geral que Cystizospora canis é a maior, a ohioensis é a menor, e felis é a maior e revolta a menor. Então, quando a gente vai falar de ciclo biológico, tem algumas características, né? Nós não vamos nos aprofundar no ciclo desse protozoário, mas existem alguns pontos que são muito importantes nós entendermos, principalmente na fase exógena do ciclo. O primeiro deles é que o parasita ele elimina, né, o protozoário elimina ocistos não esporulados nas fezes. O que quer dizer isso? Que são ocistos que não são infectantes, não são infecciosos, tá? Eles precisam de um período no ambiente de alguns dias para que se tornem infectantes, tá? Que eles esporulem e se tornem infectantes. Quando esporulados, então, eles vão ter lá dentro desses ocistos 2 esporocistos, que são esses círculos, com 4 esporozoítos dentro cada um, que são essas bananinhas, que na verdade essa é a forma infectante, né? A unidade infectante são os esporozoítos que vão ser liberados dentro do intestino delgado e vão invadir as células e se multiplicarem. Tá? E por que é importante eu entender que esses ocistos são eliminados nas fezes não esporulados e levam um tempo a esporular? Isso é importante porque eu sabendo disso, eu já tenho aí na minha cabeça uma medida de profilaxia básica, né? Que seria do fato de que se eu fizer a remoção diária das fezes, eu não vou ter problemas, tá, com cistizospora de um modo geral. Lógico que vou ter uma diminuição na pressão de infecção, não quer dizer que nunca vai acontecer, mas a incidência vai ser menor, porque eu vou estar removendo as fezes que contêm os cistos não esporulados. Se eu deixo as fezes no ambiente no período de esporulação, eles vão aí sim se tornar infectantes. E uma outra característica importante, que se torna mais importante para os gatos, e é o fato de cistizospora ter mudado, né, o nome do gênero e de família, é que esses parasitas têm capacidade de formarem cistos teciduais, né, extraintestinais em hospedeiros parentênicos, como por exemplo os ratos. Tá? Então os ratos são aí hospedeiros de transporte, tá, desse parasita, então eles ingerem seus cistos por um lado e vão transportar, o que ajuda na disseminação dessa doença, desse protozoário, principalmente para os gatos. Tá? Pensando em epidemiologia do cistizospora, algumas coisas a gente já falou, né? Então, acomete principalmente animais jovens, está relacionada à imunidade, e esses ocistos, então, precisam de um período no ambiente para se tornarem infectantes, um período de alguns dias. Isso faz com que a gente já entenda algumas coisas quando a gente pensa em profilaxia. Além disso, é muito comum a gente ter uma alta taxa de infecção em altas populações, principalmente em canis. Por que isso? Porque nós temos um parasita que tem uma alta contaminação ambiental, tá? Elimina muito ocistos nas fezes. E qual é a patogenia do cistizospora que vai levar aos sinais clínicos e realmente aos problemas aos animais? Então, o que esse parasita faz? Esses esporozoítos, né, eles vão invadir as células intestinais, vão se multiplicar e causar lesões nas vilosidades intestinais. Então, a replicação do parasita leva a uma destruição das vilosidades intestinais, com uma diminuição nas vilosidades intestinais. As vilosidades intestinais têm a função de absorção de nutrientes. Se eu tenho uma lesão nelas e uma diminuição das vilosidades, eu vou ter, consequentemente, uma diminuição na absorção de nutrientes. E quais são, então, os sinais clínicos, né, que ocorrem nesses animais decorrente da cistizospora? Então, nós temos de cara, assim, né, como um sinal muito importante do cistizospora, uma diarreia bem amarelada, aquosa e fétida, podendo ou não ter sangue. Só que é importante a gente entender que o sangue decorrente dessa diarreia, e é uma característica
meio que geral nos protozoários, que são estrias de sangue, tá? São sangue vivo, não é um sangue digerido, como por exemplo numa parvovirose, né? Num parvovírus, onde a gente tem um sangue, uma cor vinho, uma coloração mais escura. Aqui nós temos então um sangue vivo decorrente mesmo de lesões no intestino. Além disso, nós temos um animal apático, desidratado decorrente da diarreia. Pode ter algum caso de anemia associada a essa presença de sangue, né? Então a hemorragia pelas lesões nas velocidades intestinais, apesar de não ser tão comum, mas é muito comum que esses animais tenham uma desidratação severa, podendo vir ao óbito. Como é feito o diagnóstico então desse parasita, desse protozoário? Tá, existem duas técnicas, a principal delas é uma técnica de flutuação em cloreto de sódio, né, o Willis e Moley, mas também pode ser usada uma técnica de centrífugo flutuação que usa sulfato de zinco ou sulfato de magnésio, tá, que é a técnica de Faust, onde nós vamos encontrar então os ocistos nas fezes dos animais. E o tratamento da cistisóspora é feito com a utilização de sulfonamidas e probióticos, tá? Os probióticos auxiliando aí no animal, né, com essa diarreia, com essa desidratação, com essa perda de peso, e as sulfonamidas são que propriamente vão tratar esse protozoário. Como medidas profiláticas importantes, então, seria a separação dos animais doentes dos animais sadios, evitar uma superpopulação devido à alta contaminação ambiental e limpeza de comedouros e bebedouros, né? São as principais. Além disso, uma coisa que eu já falei anteriormente para vocês, que seria a remoção diária das fezes. Então, se eu fizer uma remoção diária das fezes desses animais, eu vou evitar que esses ocistos esporulem e que eu tenha maiores problemas. Depois de falar do mais prevalente, nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda protozoose mais prevalente em cães e gatos, que é até mais disseminada que a isosporose, né, que a cistisóspora, mas um pouquinho menos prevalente, que é a giardíase, causada então pelos protozoários do gênero Giardia. Tá? Também uma doença de animais jovens, a mesma característica, então, uma doença que tem uma alta associação com imunidade, o que não quer dizer que animais adultos não possam ter. Tá? Animais adultos, por exemplo, em situações de estresse, como uma mudança brusca de ambiente ou alguma outra doença, podem vir a desenvolver. Tá? Então, estresse, por exemplo, pode levar esse animal a ter diarreia associada à giardia. E também é um parasita de intestino delgado. Tá? A giardia, hoje, ela é definida, né, com o avanço de biologia molecular, como uma só espécie. Nós só temos uma espécie que é a Giardia duodenalis, mas nós temos diferentes assemblages, tá? Então, diferentes genótipos, aonde então nós temos, por exemplo, o A1 com uma grande importância tanto para humanos quanto para cães e gatos. Então, é importante entender que diferentes cistisóspora, onde a gente não estava falando de uma zoonose, aqui nós temos uma zoonose, tá? Então, nós temos os cães e os gatos podendo transmitir para os humanos e vice-versa. Existem algumas outras, por exemplo, como a C, que é só de cães, e a F, que é só de gatos, e aí essas não são zoonóticas, mas nós temos aí, então, alguns genótipos zoonóticos que são importantes para a saúde pública também. Então, além de ser um parasita importante para a saúde animal, é um parasita importante para a saúde pública. A giardia é um parasita que tem um alto disseminação, tá? E essa disseminação, essa contaminação é uma disseminação hídrica. É importante a gente entender que o sistema de tratamento de água, utilizado no mundo inteiro, não só no Brasil, não é capaz de eliminar, né, esse sistema atual. Não tem uma alta capacidade de eliminação de cistos. Tá? Então a gente precisaria aí do que? De um filtro na casa das pessoas, tá? E o filtro, aquele filtro para nele sim, nas malhas dele, reter esses cistos de giardia, já que então você corre o risco de tomar uma água contaminada. Lógico que o sistema de abastecimento de água teria que ser contaminado e daí sim para que isso ocorresse. É um parasita que ele não invade célula, tá? Ele faz toda a sua multiplicação por fissão binária, aderido, então ele tem ventosas, que são essas estruturas aqui, ó, nos seus trofozoítos, que aderem através desse disco na parede intestinal. Só que essa adesão deles causa que é uma resposta inflamatória no intestino, que vai levar também à destruição das vilosidades intestinais e alguns problemas semelhantes ao que nós temos lá no cistisóspora. Tá? Nas
fezes, o que nós vamos encontrar preferencialmente são cistos teciduais, né? Que nada mais são do que esses trofozoítos, a forma ativa, que se recolhem os flagelos e colocam uma parede de proteção em volta deles para contaminar o ambiente. Diferente da cistizóspora, onde nós precisávamos no período no ambiente para que os oocitos se tornassem infectantes, aqui não. Aqui os cistos já são eliminados infectantes, tá? Então as fezes já são infectantes, então o animal acabou de defecar, aquele material, se tiver um cisto, já é infectante. E nós também temos, às vezes, né, devido aos movimentos peristálticos, a eliminação dos trofozoítos nas fezes, que são a forma ativa do parasita. O problema é que os trofozoítos não têm uma sobrevida muito alta no ambiente, eles vão viver algumas horas, no máximo algumas horas, e depois já vão morrer. Então eles não são tão importantes na disseminação do parasita, tá? A maior importância da disseminação, então, são os cistos, ela sim é a forma infectante. Então, como eu já falei, acomete principalmente animais jovens, uma doença importante na veiculação hídrica, tá? Esses cistos, eles conseguem viver bastante tempo e se disseminarem através da água. Então, a água contaminada é muito importante na disseminação dessa doença e é uma zoonose importante. Tá? Pensando em patogenia da Giardia, então, como que causa, né? Como eu falei para vocês, é um parasita que ele é extracelular, tá? Ele não invade as células, então ele não causa multiplicação e destruição das células de uma forma direta como o cistizóspora. Aqui nós temos um parasita que ele fica aderido nas vilosidades, nas microvilosidades intestinais, causando aí uma resposta inflamatória pela adesão desses discos e daí levando então a uma atrofia das vilosidades e microvilosidades intestinais. Tá? Normalmente está associado a uma diarreia crônica, uma diarreia que nós chamamos nos sinais clínicos, uma diarreia muito importante na giardíase, que é uma diarreia intermitente. Né? O que seria uma diarreia intermitente? Nós temos períodos de diarreia nos animais com períodos sem diarreia. E isso faz com que o diagnóstico seja muito difícil, porque o tutor vê o animal alguns dias com diarreia, a diarreia passa, e ele fala, passou a diarreia, não vou levar em um veterinário. Né? E então, existem muitos casos de diarreias crônicas, onde nós vemos animais com 4 meses que têm diarreia 3 meses, por exemplo, por giardíase, e o tutor leva 3 meses para levar para fazer o diagnóstico. E isso é um problema porque a gente vai tendo cada vez mais atrofia de vilosidades e microvilosidades intestinais, né? O que pode levar a longo prazo, se não tratado, a uma síndrome da má absorção, a mesma que o parvovírus pode causar, por exemplo, aquele animal que ele tem episódios espontâneos de diarreia sem nenhum patógeno associado, devido a uma destruição das vilosidades intestinais. Tá? E lembrando que animais adultos imunossuprimidos também podem ter diarreia associada à giardia. Então, o que nós temos aqui são as vilosidades intestinais normais, né? As vilosidades servem para aumentar a absorção de nutrientes, e aqui nós temos então as vilosidades com as giardias, então tudo que vocês veem aqui são giardias, são trofozoítos, e vocês podem ver que elas têm lesões aqui nessas vilosidades decorrentes da fixação desses trofozoítos, e onde eu tenho lesão em parede intestinal, eu tenho perda da capacidade de absorção de nutrientes, o que leva a uma queda no desempenho desses animais, né, no ganho de peso, emagrecimento, dificuldade de ganho de peso desses animais, além da diarreia. Então, o que eu vou ter? Principalmente sinais clínicos, são a diarreia intermitente, que eu já expliquei para vocês anteriormente o que é, além de dor abdominal. Tá? Essa diarreia, ela normalmente é um amarelada, mas ela tem uma grande tendência a ter estrias de sangue e ser uma diarreia bem mucosa, tá? Então, uma diarreia com bastante muco e estrias de sangue, como eu já falei para vocês, é uma característica que as diarreias de protozoários, causadas por protozoários, que quando tem sangue, tenham estrias de sangue, então sangue vivo e não sangue digerido. Além disso, o animal vai ter apatia e anorexia associados à diminuição na capacidade de absorção de nutrientes. Se ele tiver uma diarreia muito severa, ele pode ter uma desidratação também e pode vir a óbito, só que é muito incomum, diferente do cistizóspora, né, que nós podemos ter uma desidratação muito severa e óbito dos animais, que os animais que venham a óbito por giardia, animais que tenham diarreia por giardia venham a óbito, tá? Porque a diarreia de giardia, ela tem períodos que ela ocorre e tem períodos que ela não ocorre, o que auxilia esse animal a melhorar um pouco dessa desidratação e não deixar que ela seja tão severa que nem no cistizóspora. Então, é uma doença mais subclínica, uma doença mais crônica, onde a gente não tem tanto óbito associado. Pensando em diagnóstico, tá? Se eu quiser fazer um diagnóstico de trofozoítos, tá? Às vezes quando eles são eliminados,
né, pelos movimentos peristálticos nas fezes, eu tenho que usar uma técnica que nós chamamos de exame direto, onde nós só diluímos as fezes, tem que ser feito com fezes diarreicas, nós só diluímos ela em solução saturada e olhamos, e nós vamos conseguir ver esses trofozoítos se movimentando. Mas a principal técnica de eleição parasitológica para diagnóstico de giardia é o Faust, é uma técnica de centrífugo-flutuação, tá, em sulfato de zinco ou sulfato de magnésio, onde nós vamos observar os cistos desse protozoário. Na pesquisa hoje tem se utilizado muito a PCR para o diagnóstico de giardia, né? Auxilia bastante aí nesse diagnóstico, já que as técnicas parasitológicas podem ter uma sensibilidade reduzida e às vezes tem um diagnóstico aí, um falso negativo. Tá? O tratamento da giardia, a droga de eleição para o tratamento da giardia é o metronidazol, né? Então a principal droga para tratamento de giardia é o metronidazol, mas também pode ser utilizado alguns medicamentos, alguns outros medicamentos dos mesmos grupos, né, que é o albendazol e o febendazol. Eles também têm um resultado aí contra a giardia, não com uma eficácia tão grande quanto o metronidazol, mas são alternativas aí no tratamento, já que algumas vezes pode ocorrer, alguns tempos atrás, inclusive, isso ocorreu, o metronidazol estava com um pouco de falta no mercado, na indústria farmacêutica, veterinária, e nós estamos com dificuldade de encontrar esse medicamento. E como seria a profilaxia da giardia, né? Então, de um modo geral, a principal dela seria educação sanitária, né? Como a limpeza de comedouros e bebedouros desses animais, fornecimento de água filtrada, se possível, para esses animais, evitando com que eles ingiram água contaminada, limpeza do ambiente, separação dos animais doentes e sadios, aqui é até mais importante essa separação do que ela era lá quando a gente falou de cistos ósseos, já que aqui os animais doentes já vão eliminar cistos nas fezes e já vão ser infectantes. E em lugares onde nós temos uma alta endemia, né, ou surtos recorrentes de giardia, a gente pode utilizar a vacinação. E por que eu falo isso? Existe, né, uma vacina, e daí gera um questionamento de por que não vacinar os animais, então, como é vacinado para V10, para, né, as vacinas virais, por exemplo, e já prevenir a infecção. O que acontece é que a vacina de giardia, né, ela não previne infecção, ela diminui sinais clínicos. Então, infelizmente, ela não tem essa capacidade de vacinar os animais não terem giardia. O que vai ocorrer é que esses animais vão ter sinais clínicos mais brandos. Então, em locais onde você tem uma endemia, você tem uma recorrência de giardia, é interessante fazer a vacinação, diminuindo aí os sinais clínicos, as lesões dos animais. Mas vocês têm que ter ciência que quando a gente fala em vacinação, a gente não tem prevenção de infecção, tá? No caso da giardia, então não adianta vacinar o animal para que ele não tenha giardíase, senão vai funcionar. Basicamente o que eu tinha para falar nesse mini curso é isso. Tá? Obrigado pela atenção de vocês.